Olá, tudo bem? Sou o missionário Cosme Miranda e eu tenho uma palavra de Deus para você. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 até o versículo 38, diz assim a palavra de Deus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia os olhos com unguento. Eu quero neste momento trazer uma palavra de Deus para você, uma palavra tão maravilhosa. A mulher pecadora que ungiu e lavou os pés de Jesus. A importância de fazer algo para Deus, a percepção de realmente entregar o nosso coração, porque quando você reconhece, entrega o coração, é uma forma de reconhecimento por aquilo que o Senhor Jesus já fez por nossa vida. A morte de cruz foi tudo que Jesus fez, o que ninguém poderia fazer, porque ninguém estaria preparado como Jesus para morrer a morte de cruz. A atitude desta mulher pecadora, essa é uma história realmente linda. A história da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com puro nardo, um óleo perfumado de altíssimo valor, guardado em um vaso especial, o vaso de alabastro. O vaso de alabastro era produzido com um tipo de pedra frágil, transparente, que pode ser facilmente polida e esculpida. Então, nessa época, eles produziam esse tipo de pedra frágil, transparente e esculpia. Eles tinham para essa época, eles eram pessoas que tinham dentro de si a arte de um artesão de esculpir os vasos. Ela era muito usada para substituir o vidro. Então, para aquela época, eles usavam esses frascos com perfume de alabastro, e era o que tinha dentro, o perfume. Eram selados e descartáveis, eram quebrados ao abrir e jogados fora, quando ficavam vazios. Porque depois que quebrava o vaso ali, ele era jogado. Utilizava o perfume que estava dentro, o que tinha dentro, era quebrado e jogado. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Jesus foi convidado por Simão, e foi justamente o que nós lemos aqui. Nesse convite aqui, esse fariseu convidou Jesus para sentar na sua mesa. Simão, ele queria conhecer melhor Jesus. Mas olha, presta atenção nessa história. Queria ver de perto este personagem, que sua fama se espalhava por onde passava. Jesus, todos os milagres que ele operava, tudo que acontecia de maravilha, a sua fama, ela chegava. E aqui tem um segredo. A boa fama, ela chegava. Muitas pessoas estão plantando má fama, não têm boa conduta diante de Deus e diante da sociedade. São pessoas que estão escandalizando a obra de Deus. Não tem boa conduta. Então, você quer ter boa conduta? Então se espelha no Jesus, se espelha no Senhor. E olha que Jesus, ele ensina tudo na humildade. O mestre arrastava multidões, aonde quer que fosse. Quem sabe o fariseu não se sentiria atraído pela pregação de Jesus ao ouvir, porque ele sabia que a fama percorria. É certo que ele queria observar as palavras de Jesus e estar mais perto. Se você ler no versículo 7:36 de Lucas, olha o que diz a palavra de Deus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Jesus sentou na mesa. Jesus poderia muito bem naquele momento ser preconceituoso. Jesus aceitou o convite e foi ter com ele. O mestre, que muitas vezes reprovou os fariseus, demonstrou não ter nenhum preconceito. As conversas de Jesus nesses tipos de encontro eram extremamente edificantes. Jesus aplicava a palavra certa, palavra que mudaria a história, mas ali só pegava quem estava atento. A palavra é falada, a palavra é ministrada, mas às vezes a palavra, ela bate, ela fica, ela não volta, porque a Bíblia é muito clara, ela não volta vazia. O que ocorre é que vidas têm que dar lugar para Deus. Vidas têm que dar lugar para o Espírito Santo. O mestre, em todos os lugares que estava, em obediência, na vontade do Pai, anunciava o Evangelho do Senhor. Jesus vinha de longas peregrinações pela Judéia e Samaria. Estradas secas, pedregosas e empoeiradas. O mestre entra na casa de Simão e é recebido com desconfiança e frieza. Olha só. Foi recebido com desconfiança e frieza. Isso daqui é muito profundo. Jesus toma o seu lugar à mesa, educadamente, sem fazer acepção. Todos eles ficavam
é tipo como se estivesse assustados, sentados, encostados, as pernas e a parte inferior do corpo ficavam estendidas sobre o sofá, enquanto a parte superior do corpo ficava ligeiramente elevada e sustentada pelo cotovelo esquerdo e repousava sobre um almofadão, segundo a história. O braço direito e a mão direita ficavam livres para movimentar-se e pegar o alimento. A mesa era bastante baixa e próxima à cabeça. Os pés dos convidados ficavam fora dos sofás. Olha o que diz a palavra de Deus. A pecadora com um vaso de alabastro, eis que de repente entra uma mulher na sala do banquete. Logo essa mulher ela foi reconhecida por todos como uma pecadora que vivia na região. Essa mulher ela era conhecida na região. Era uma mulher que ninguém queria afinidade, era uma mulher que ninguém queria conversa, era uma mulher desprezada. Ela era reconhecida na região como uma mulher imoral, aquela a quem as pessoas comentavam, cochichavam aos ouvidos enquanto se aproximava, viu? E isso acontece, esse cochicho denegrindo a pessoa, acabando com a raça humana sem realmente ao menos conhecer a pessoa. Discriminada já havia preconceito naquela época, era discriminada, ninguém queria sua companhia ou amizade, ninguém queria ser visto conversando com ela. Por quê? Porque ela não tinha boa índole. Muito menos teria coragem de tocá-la, sobre o risco de ser contagiada pelos pecados. Ninguém queria tocar. Era o pensamento e a religião daquela época. Mas olha o que diz em Lucas 7, versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ela estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Olha só, ela levou. E para aquela época, para conseguir comprar esse vaso, era caríssimo. Mas ela tinha algo sobre a sua mão, que desejava ungir os santos pés de Jesus, que estavam descalços, porque, segundo o costume oriental, as sandálias ficavam na estrada da casa, ou seja, na entrada da casa. As sandálias ficavam na entrada da casa. E ali estavam os pés de Jesus. Aquela pecadora, aquela mulher teve essa linda percepção, esse olhar tão maravilhoso de entrar na casa daquele fariseu. Os pés estavam debaixo dos sofás. E ela, aquela mulher, aquela pecadora, ela unge os pés de Jesus com um nardo. Ela, sem se importar com a reprovação dos olhares dos convidados que estavam ali com Jesus, teve a grande coragem e se aproxima de Jesus, na frente da multidão, que conhecia as suas ofensas, e quando se prostra com um bálsamo puro nardo, se depara com os pés do Salvador. Olha que maravilha! Ela está aos pés de Jesus. Isso é algo maravilhoso. Jesus, pés descalços, pés empoeirados, cheio de marcas dos caminhos que passara. Quanta simplicidade! Ela não resistiu ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, na apresentação de tão humilde servo. Jesus foi servo, foi humilde, um servo obediente, que estava ali sem reclamar da frieza com que fora recebido. A pecadora imediatamente, tomada de grande emoção, não pôde se conter. Num soluço, derrama lágrimas sobre os pés do mestre, com água que vinha de sua alma. Os começava a lavar e enxugar com seus cabelos. Olha o que diz o versículo de Lucas 38. E entrando por detrás, aos pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e começava a enxugar com seu cabelo, e beijava os pés de Jesus, e ali ungia com unguento. Este choro é muito profundo. Há uma reflexão aqui. Há arrependimento de pecados. A pecadora chorava e refletia suas ações pesadas, seu coração estando totalmente arrependido e aquebrantado. Ela pensava em uma mudança interior. Ela estava disposta a uma nova prática de vida. Assim a pecadora beijava e ungia os pés do mestre, em uma atitude de amor, na confissão da sua incapacidade de se auto-justificar, mas crendo na justificação pela fé. No versículo 39 de Lucas diz assim: quando isto viu o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Logo o anfitrião, o dono da casa, em um excesso de fariasismo, começa a lançar dúvidas sobre a santidade de Jesus.
pois se deixava ser tocado por uma pecadora, ainda que arrependida. No versículo 7 de 41 diz assim: um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amarás mais? Jesus com frequência comparava o pecador a uma dívida. Um denário é equivalente a uma diária de um trabalhador braçal. 500 denários correspondia ao salário de 1 ano e meio. Então, a visão de Jesus Cristo a respeito daquela mulher pecadora, a visão do Senhor é uma visão maravilhosa. A visão de Jesus Cristo em relação a uma mulher pecadora é muito diferente da visão do homem. O fato é que todos devem a Deus. Todos nós devemos a Deus. Todos estão em dívida e não tem como pagar. Assim, o que diferencia Simão fariseu da pecadora que ungiu os pés de Jesus são suas atitudes. A atitude dela de se aproximar e dar tudo o que ela tinha algo precioso sobre a sua mão. Mas Simão, quando convida Jesus, convida com desconfiança. O procedimento de Simão, o fariseu, foi dominado pela frieza e desconfiança. Segundo os rituais da hospitalidade, a chegada dos convidados, um dos criados e até o próprio dono lavava e enxugava respeitosamente os pés, mal protegidos da poeira e do barro dos caminhos pelas simples sandálias que calçavam. E isso era uma tradição na época. Mas esse fariseu, esse Simão, esse era desconfiado até da sombra dele. O anfitrião também recebia seus hóspedes como um beijo, que seria o óculos santo. E isso aqui também era uma tradição da época. E durante as refeições se derramava algumas gotas de óleo perfumado sobre a cabeça dos convidados. Olha que maravilha! A forma que era recebido na época e a forma que às vezes nós somos recebidos. Existe cristão, crente em Jesus Cristo, que deveria ter um tratamento melhor e às vezes não tem. Não tem porque aquele que não tem uma posição de integridade diante de Deus, que está manchando o evangelho, a igreja do Senhor, acaba prejudicando o cristão. Mas eu quero dizer que Deus, ele conhece todas as coisas. E olha o que diz a palavra de Deus, Lucas capítulo 7, versículo 34. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste óculos, o que Jesus está falando que é o beijo no rosto. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, que era para o fariseu ter feito, mas não fez também. Mas esta me ungiu com seus pés com unguento. Lá em Lucas 7, 45 e 46. Simão não cumpriu este ritual com Jesus, viu? Manifestando seu caráter soberbo. Ele foi soberbo. Ele, como os demais fariseus, não conhecia os seus pecados. Se achava santo, cheio da sua própria justiça. Pensava que não tinha motivo para ser perdoado. Por isso, não manifestou obras de arrependimento. Sem arrependimento, seus pecados permaneciam. Mas a pecadora que ungiu os pés de Jesus não se prendeu na teoria da lei, mas teve para com o mestre uma atitude de amor. A pecadora reconhecia seus limites, pecados e demonstrava o amor de quem alcançou um magnífico perdão. Olha o que diz aqui Lucas 7,47. Por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou, mas que aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Muito mais do que a lei do amor. Simão não entendia que o amor supera em muitos os pecados, e quem consegue entender a grandeza do perdão recebida, se entrega totalmente ao amor de Deus. Ela se entregou totalmente. Ela necessitava daquele amor, daquele perdão, aquela aproximação. E com aquela aproximação ela acaba ficando na história. Jesus nos passa um exemplo de humildade e beleza incomparável. Um Deus sublime e majestoso, porém humilde e acessível e que ama. Jesus, porém, conhecia a reputação da pecadora, todavia estava interessado em salvá-la por meio da graça de Deus. Ele não afasta o pecador arrependido, mas o transforma para fazer a sua obra. O amor de Deus salva, o amor de Deus transforma, o amor de Deus perdoa. Que esta palavra ela possa realmente falar ao teu coração. A aproximação daquela mulher e a atitude que ela tomou, de nenhuma forma, com pouco que ela tinha, ela consegue mudar a história e mexer com o coração de Jesus. Então digo para você, faça alguma coisa, se doa mais para Deus. Se doa mais,
Se você não está se doando, então volte a doar. Se você se doava para Deus e parou, cessou, então volte ao primeiro amor e deixa Deus trabalhar na tua vida. Que esta palavra ela sirva de reflexão para você. Eu quero deixar aqui um versículo para finalizar. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior destes é o amor. E foi justamente o que aquela mulher transmitiu. Um amor sincero, puro, diante do Senhor. Que Deus abençoe você.